A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, queridos? Glórias a Deus. Mais um dia o Senhor nos concedeu. Declare hoje que o Senhor te dará a vitória para a honra e glória do nome dele. Sim, o Senhor te dará vitória. Hoje está sendo um dia diferente, um dia bem corrido. Esta semana, na verdade, será uma semana bem corrida, com os horários bem diferentes. Estou aqui, dando o almoço da Liz. Como vocês sabem, aqui só sou eu para cuidar dela, trabalhar, fazer live, cuidar do ministério, tudo, né? Então, eu estou aproveitando esse momento aqui para fazer essa live com vocês, fazer a nossa manhã profética, porque eu não quero deixar de compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. Então, vão me perdoando aí a maneira como está sendo feita, mas eu peço compreensão. Eu não posso parar o meu ministério. Deus disse que eu não posso parar por causa da Liz. A Liz não pode ser um empecilho. Na verdade, nada pode ser um empecilho. A Liz é uma bênção, E o Senhor me dá força, sabedoria, discernimento, e eu peço compreensão da parte de vocês. Mas hoje eu quero compartilhar com você, antes de eu ir trabalhar, uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, que está no livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 10, que fala sobre a conversão de Paulo, que o Senhor, o encontro extraordinário de Paulo com Jesus. Eu quero ler com você, que diz assim a palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouve acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Glórias a Deus. Queridos, vamos entender um pouco a história de Paulo. Paulo, algumas pessoas acham que Paulo, ele era alguém contra, Deus. Mas na verdade não, Paulo era judeu, Paulo ele era conservador, ele conhecia muito bem as leis e as doutrinas, e ele defendia as leis de Deus baseado nos seus conhecimentos. Paulo foi instruído por um dos maiores rabinos, que foi Gamaliel. Então Paulo era bem instruído e ele defendia aquilo que ele acreditava. Ele acreditava na lei, de Moisés. Ele acreditava, não acreditava ainda na graça, no amor de Jesus. Então ele perseguia aquele que estava pregando contra o que ele acreditava, contra leis. Ele era extremamente zeloso com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Por isso ele perseguia aqueles que pregavam que para ele era algo, que estava fora do que ele acreditava. Mas o que eu quero falar com vocês, querido, é o seguinte: entenda uma coisa. Quando você é escolhido por Deus, quando você é escolhido para alguma coisa, quando você é chamado para fazer algo, seja em nome de Deus, ou seja na sua empresa, ou seja no lugar que você está, a função que você exerce, todas as vezes que você é chamado para exercer um cargo, para falar algo diante das pessoas, para exercer uma função importante, você é julgado principalmente por quem você foi, por quem você é no momento
e pela sua aparência. Nós vamos ver isso quando o povo escolhe rei, né? Quando o povo escolhe um rei, o povo escolhe Saul. Por que Saul? Porque Saul, ele era homem grande, era homem valente, ele era forte, ele era bonito, aparentemente alguém próprio, né, apto para ser um rei. Mas nós vamos ver que Saul, ele desobedeceu, ele pecou. Então, aquela aparência de nada valia. E nós vamos ver Deus escolhendo alguém nada provável. Nós vamos ver Deus escolhendo Davi, o mais jovem, o pequeno, sem experiência, sabe, sem nome, alguém que a sociedade não via, né? Alguém que não tinha status, mas foi o escolhido de Deus. E agora nós vamos ver Jesus escolhendo Paulo. O próprio Jesus escolheu Paulo. Mas por que escolheu Paulo? Porque ele perseguia? Porque ele fazia isso? Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Deus, ele escolhe você porque ele conhece a sua capacidade. Ele escolhe você porque ele conhece o teu coração. Ele escolhe você porque ele sabe o quão você é obediente e o quão você pode e aonde você pode chegar se você ouvir a sua palavra. Paulo era alguém muito zeloso, muito preocupado com as leis, com as coisas de Deus. E nós vamos ver o Paulo, depois da conversão, muito zeloso em obedecer a ordem de Jesus, em defender o evangelho de Jesus. Então entenda isso. Deus, ele vai usar aquilo que já tem dentro de você para exercer o chamado que você foi escolhido. A palavra de Deus diz que ninguém acreditava na conversão de Paulo por causa do seu passado. Muitas pessoas duvidam do teu chamado, duvidam que você foi escolhida por Deus por causa do seu passado, por causa da história da sua família, sabe? Por coisas que muitas das vezes você não tem culpa nenhuma. Mas entenda, quando Deus te escolheu, ele já conhecia a tua história, ele já conhecia o teu passado, mas principalmente, ele já tinha escrito o seu futuro. E no futuro, você era alguém que o defenderia. Alguém que lutaria por ele com todas as forças que você tem, sabe? Com a mesma capacidade que você defendia outras coisas no passado. Essa mesma capacidade você vai usar agora para defender aquilo que é certo. Então não deixe o inimigo colocar na tua mente que foi um erro o Senhor te colocar onde você está. Não deixe o inimigo colocar na tua mente de que você não é apta, não está preparada, não está pronta para exercer aquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque Deus, quando ele escolhe alguém, queridos, ele não erra. Ele não errou quando ele escolheu você. Muitas das vezes eu duvidei do meu chamado. Muitas das vezes eu permiti com que o inimigo me deixasse, colocasse dúvidas em meu coração. E eu dizia para mim mesmo, mas por que eu? Sabe, eu tinha medo das pessoas me apontarem, das pessoas, sabe, porque eu não nasci crente. Eu vim de uma família extremamente católica, de Legião de Maria e tudo. Eu tive a minha vida, né, antes com Deus. E a gente tem medo de ser apontado pelo nosso passado. E por isso a gente acaba bloqueando o nosso ministério. A palavra de Deus diz que Ananias, a primeira coisa que ele fez foi falar de quem Paulo era. Jesus estava dizendo a Ananias que havia alguém ali que precisava de oração. Mas Ananias duvidou daquela escolha de Jesus. Inicialmente, ele disse: Senhor, mas nós conhecemos a história desse homem. Ele é um perseguidor. Ele tem cartas que dão a ele direitos de prender aqueles que perseguem, aqueles que proclamam o teu evangelho. Sabe, algumas pessoas durante a tua caminhada com Deus vão se levantar para apontar erros que você cometeu, para apontar, para tentar lembrar as pessoas de quem você era. Porque é assim que o inimigo trabalha. O inimigo, ele usa o nosso passado
ele usa o nosso passado antes de Deus para nos parar, para impedir o propósito de Deus na nossa vida. Para impedir que nós continuemos a buscar, a orar, a viver coisas extraordinárias. Sabe por que você está querendo desistir de orar pelo teu casamento? Porque o inimigo todos os dias está trazendo na memória as lembranças do passado. As brigas, as vergonhas, sabe? As coisas ruins que você passou, que você sofreu. Aí você pensa que não vai dar certo. Às vezes ele usa pessoas para dizer que não vale a pena você orar. E ele começa a trazer à tua memória aquilo que vai matar a tua esperança. Ele começa a trazer à memória quem aquela pessoa é. Ah, mas ela te agrediu, ela falou isso, ela falou aquilo de você. Aquela pessoa não gosta de você, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, e você acaba desistindo disso. Desistindo de algo que Deus disse para você que ele vai mudar, que ele vai transformar e que ele vai libertar. E o que o Senhor falava hoje ao meu coração era: filha, diga aos meus filhos para eles não darem ouvidos às mentiras de Satanás. Diga a eles que o passado deles estão sendo usado pelo inimigo para pará-los, para fazê-los de desistir. Então, como boca de Deus, hoje eu quero falar para você: esqueça tudo que ficou para trás. Não traga mais à tua memória o teu passado. Não fique pensando se aquela pessoa merece. Não. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Pastora, Deus falou que eu tenho que orar pelo meu casamento. Mas eu estou orando e as pessoas dizem que aquele homem não merece. A mulher não merece. Que já fez muitas coisas ruins para mim, isso. Mas Deus não disse que iria mudar a tua história? Deus não disse que iria transformar, que iria restaurar, que iria te dar uma nova vida? Então ore por isso. Independente das coisas que o inimigo tem tentado te mostrar ou até mesmo te provar. Rasgue do seu passado as lembranças, as histórias tristes. Rasga do seu passado aquilo que vai atrapalhar. Queridos, a palavra de Deus nos diz que a mulher samaritana, ela tinha um passado, ela tinha uma história antes de Cristo. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela ia buscar água sozinha no poço por causa do seu passado, por causa da sua história. A palavra de Deus diz que aquela mulher vivia uma vida solitária, não convivia mais com as outras mulheres, ela buscava água em horário diferente. E a palavra de Deus diz que quando Jesus encontrou aquela mulher, Jesus não jogou o seu passado na sua cara. Jesus nem sequer deixou de salvá-la e de mudar a sua história por causa do seu passado. Pelo contrário, Jesus usou o seu passado para criar uma nova história na vida daquela mulher. O teu passado, ele só serve para uma coisa: para te lembrar que você não está mais nele. Jesus disse para aquela mulher: tu já tiveste muitas vidas, já viveste muitas histórias, já tiveste muito marido. E o que você está vivendo hoje ainda não é a história que eu tenho para você. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse para aquela mulher. E em outras palavras, Jesus está dizendo para você aqui, nessas palavras, Jesus está falando para você: o teu passado já passou, você não é mais aquela mulher, você não é mais aquele homem. E a história que você vive hoje ainda não é a história que Deus tem para você. Por isso você não pode parar nela, você não pode estacionar aonde você está agora. Você não pode desistir aonde você está agora, porque tem muitas coisas para você viver na presença de Deus. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela vivia sozinha. Mas a partir daquela conversa com Deus, onde Deus a libertou do seu passado, a libertou da sua vergonha, da sua história, da sua dor, ela passou a proclamar o nome de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher voltou para a aldeia e começou a falar de Jesus. E as outras pessoas foram em busca desse Jesus que ela falava. E Deus quer usar você assim. Deus quer usar você na sua casa para proclamar o seu nome, para proclamar a nova história que Ele tem para você. Deus quer usar a sua boca para declarar dentro da sua casa que existe vida,
que existe restauração, que existe mudança, que existe vida nova para aqueles que esperam em Deus. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem uma nova história. Esqueça o que passou. Você não é o seu passado. O seu passado não define você. O seu passado não serve de medida para você. E o que você vive hoje nem se compara com aquilo que Deus tem para você. Continue a orar. Então entenda isso. Não pare. Não desista. Inicialmente, Ananias duvidou de que Paulo poderia ter mudado, de que ele seria uma nova pessoa. Eu sei que muitas pessoas duvidam de que o teu casamento pode ser mudado, de que tua vida pode ser mudada, de que Deus tem uma nova história para você. Eu sei que muitas pessoas duvidam da tua capacidade, que você pode chegar longe, duvidam do teu chamado, duvidam da tua fidelidade. Eu sei que muitas pessoas duvidam de que há uma promessa na sua vida, de que esse milagre pode acontecer, de que a cura pode te alcançar, de que o renovo pode chegar até você. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Deus tem tudo isso para te dar. Deus não mentiu quando Ele prometeu. Deus não errou quando Ele te escolheu. Há um novo tempo para você. Há uma nova história para você. E você não pode duvidar disso. As pessoas à sua volta podem duvidar. O inimigo pode duvidar. Mas você jamais pode duvidar de quem você era em Deus e do que tem para você viver com Deus. Deus tem uma nova história. E eu quero orar por você hoje. Quero orar pela sua casa. Pai, eu oro, Senhor Deus, por todos aqueles que estão aqui representados. Eu peço, Senhor Jesus, que a mente seja aberta, o entendimento seja aberto. Que toda dúvida, Senhor Deus, venha cair por terra em nome de Jesus. Que todo medo venha ser retirado do seu coração. Que teus filhos, as tuas filhas sejam cheias, Senhor, do Espírito Santo de Deus. Cheios de coragem para prosseguir. Que eles venham ser libertos. Sim, Pai, eu oro neste momento por libertação. Por libertação do passado, por libertação dos traumas, por libertação do medo, por libertação da dúvida, por libertação dos vícios. Que todas as correntes, todas as cadeias venham cair por terra em nome de Jesus. Eu peço, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que se eu pedir com fé, assim será feito. Eu peço para que o teu nome seja glorificado através da vida dessa pessoa, através do seu casamento, através do seu ministério, através do seu trabalho, através da sua fé, através da sua fidelidade. Eu oro, Senhor Deus, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Pelo teu nome seja honrado, Senhor, pela que a tua misericórdia seja vista na vida de cada um que aqui está. Eu declaro, Senhor, que venha cair por terra toda vergonha, toda humilhação, todo o passado venha cair por terra em nome de Jesus. Que os teus filhos, as tuas filhas sejam fortalecidos em teu nome, em tua presença, pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Pai, seja com eles, dando força, sabedoria, discernimento, meu Pai. Que eles sejam honrados, que o teu nome seja glorificado. Eu oro agora por cura, Pai. Eu oro, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos em hospitais, acamados em casa. Que eles venham agora, Senhor, alcançar a tua cura, sim, porque a tua palavra diz que pela tua pisadura nós fomos sarados. Que o Senhor venha restaurar a sua saúde física, espiritual e mental. Que o Senhor venha trazer conforto, alegria e esperança por aqueles que estão em tempo da sua espera. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Mas eu quero declarar, quero pedir, quero declarar vida e vida em abundância sobre a vida daqueles que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento por restauração, por aqueles que estão precisando serem restaurados física, espiritualmente, por aqueles que precisam de renovação sentimental, restauração sentimental. Eu oro pelos casamentos, pelos lares, pelas finanças. Eu oro por portas de emprego, porque eu sei que o Senhor pode abrir todas as portas. Eu oro, Senhor Deus, para que seja feito a tua vontade na vida de cada um que aqui estão. E peço, seja com eles, dando-lhes, Senhor, força, sabedoria e discernimento. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Foi um tempinho corrido, mas eu não podia deixar de falar aquilo que Deus colocou em meu coração. Amém? Eu oro por você, eu oro pela sua casa e quero agradecer imensamente todos os superchats,
todos aqueles que estão se tornando um apoiador do meu canal, pelas ofertas que aqui ficam gravadas através do Pix, que está aqui, que é o Paulo, está aqui na descrição, pauladriana.06@gmail.com. Vocês não sabem como tem me ajudado, como tem ajudado o meu ministério nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando aqui. Obrigada por ser canal de bênção na minha vida. Obrigada por me permitir ser canal de bênção na sua vida também, tá bom? Não saia sem deixar o seu joinha, sem compartilhar esse vídeo, sem se inscrever no canal. Muito obrigada, meninas, a todos. Olha, tá muito corrida, eu não consigo ler aqui todos os nomes, mas muito, muito, muito obrigada. Eu tenho que agora tomar um banho correndo, comer correndo, sair para trabalhar, né? Porque no horário da nossa live eu estou trabalhando, tá bem? Hoje eu pedi um tempinho para estar aqui explicando para vocês. Mas amanhã, não sei se eu vou conseguir entrar ao vivo nesse horário, mas se eu não entrar ao vivo, eu tento entrar à noite, tá bom? Mas quinta-feira nós temos a nossa campanha de restauração. Não perca a nossa campanha de restauração. Chegue com seu voto de Ana, chegue com sua fé, porque testemunhos estão chegando para a glória de Deus. Que Deus abençoe seu dia. Até o nosso próximo encontro. Deixa eu correr que a lista está ali engateando para tudo quanto é lado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro para a glória de Deus.